Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Palavras de Davi no Salmo 34. De fato, os salmos, como nós já temos visto, são uma escola da oração. Você quer aprender a conversar com Deus? Você quer aprender a entrar na presença do Todo-Poderoso? É nos salmos que nós encontramos essa gramática que vai nos ensinar as primeiras palavras para nós pronunciarmos na presença do Eterno. Mas os salmos não param por aí, eles são também a escola da adoração. Você quer aprender a oferecer o seu louvor, oferecer a sua gratidão, oferecer a sua exaltação na presença de Deus? Nos salmos nós temos um guia, dando-nos o passo a passo do Salmo 1 até o 150, para nós aprendermos a adorar a Deus de uma forma que o agrade, e não apenas de uma forma que nos convenha propriamente dita. E de que forma é essa? Qual é esse formato? O que é a adoração que agrada o coração de Deus? Bom, nós temos aqui no Salmo 34 pelo menos 3 noções básicas sobre a adoração, ou 3 aspectos de uma adoração que agrada o coração de Deus. A primeira delas, está nos primeiros versículos, é a ideia de que a adoração é um ato público, é um ato comunitário, é uma reunião ou uma santa aglomeração. Sei que a palavra aglomeração não pega muito bem nos tempos que a gente vive por causa da pandemia, mas é justamente isso que é adoração. É uma aglomeração do povo de Deus com um foco muito simples e unificado. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Isso é adoração. Ele diz, venham e adorem o Senhor comigo, exultem o Senhor da nossa salvação. A palavra Senhor ali, em caixa alta, representa o Deus da aliança, Yahvé, o Deus que fez um pacto com o seu povo. É isso que nós celebramos de domingo a domingo. Nós celebramos o Senhor enquanto seu povo. A oração do Pai Nosso, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, começa assim: Pai Nosso. Portanto, se a gente chama Deus de Pai, nós não podemos deixar de chamar o próximo de irmão. E é isso que nós fazemos na adoração pública, comunitária. Nós o adoramos como uma assembleia, como povo escolhido. Mas há uma segunda coisa que esse salmo nos ensina a respeito dessa adoração que agrada o coração de Deus. O que é? É a adoração que parte do interior, é a adoração privada, a adoração que vem do coração. Note os verbos na primeira pessoa do singular. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu, me livrou de todos os meus temores. Clamou esse aflito, o Senhor o ouviu, o Senhor libertou da sua prisão, da sua angústia e tudo mais. Todas as palavras na primeira pessoa do singular. E então vem o convite, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Isso aqui é um convite para você não apenas desfrutar da presença de Deus numa assembleia, num grupo, numa aglomeração, mas desfrutar por você mesmo. É você não tentar replicar a experiência dos outros. É você ter a sua própria experiência com o Senhor. Como diz Jó no último capítulo da sua história, antes, Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Deus era um conceito, uma ideia abstrata. Agora os olhos dele viam o Senhor, a ideia de relacionamento, de experiência. Exatamente isso que o salmista está nos convidando. Experimente por você mesmo da bondade do Senhor. E Deus é bom. E como nós já vimos, a bondade do Senhor, ela está permeando toda a terra. Nosso problema são os nossos olhos. Nossos olhos nos cegam. Os nossos olhos nos impedem de ver a bondade do Senhor permeando toda a terra. Mas, quando você experimenta da bondade do Senhor através de oração, da busca pelo Senhor, fechando a porta do seu quarto e falando com Ele em secreto, você em algum momento, em alguma medida, vai experimentar da bondade do Senhor. Mas há uma terceira coisa que esse salmo também nos ensina sobre a adoração que agrada o coração do Senhor. O que é? No finalzinho do salmo ele diz o seguinte, que o adorador, aquele que busca a Deus, ele tem que refrear a sua língua, ele tem que apartar-se do mal e buscar o bem e buscar a paz. Pode ser meio estranho, né? Ele está falando de adoração, está falando de buscar Deus na comunidade, buscar Deus no privado. De repente ele fala que a gente precisa ter uma moralidade e tudo mais. Mas é exatamente isso que é adoração na cabeça de Deus. Adoração não é apenas um ato público, um ato privado. Adoração também é um ato moral. Tem uma dimensão moral na nossa adoração. E o que é isso? É Deus nos convidando a adorá-lo com as nossas atitudes e não apenas com as nossas palavras. O nosso estilo de vida adorador é o estilo de vida que agrada o Senhor. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos ensina
que nosso culto racional é um sacrifício vivo que nós oferecemos ao Senhor a partir de tudo aquilo que nós somos. Então, quando você vive a sua vida de forma honesta, obedecendo à vontade do Senhor, você está adorando a Ele com as suas mãos, com a sua cabeça, com o seu coração, com o seu estilo de vida. E isso certamente é a adoração que agrada o Senhor. Por várias e várias vezes nós lemos nas Escrituras que Deus não se agrada de adoração de lábios quando o coração está distante, ou mesmo quando nós o adoramos com lábios ou adoramos com canções, mas nós oprimimos o pobre ou chancelamos a injustiça. Pelo contrário, a adoração que agrada o Senhor é uma adoração integral, palavra e ação. Como o próprio apóstolo Paulo também vai nos ensinar em 1 Coríntios, quer bebais, quer comais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. A ação moral sua, minha, representa quem nós adoramos. Nunca se esqueça disso. O jeito que você vive denuncia se você é um adorador de Deus ou você é um adorador de qualquer outra coisa. E aí o Salmo termina dizendo o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Um jeito estranho de terminar, né? Todos nós sabemos que nós não somos justos. Nós somos pessoas que foram justificadas pelo Cristo. E é justamente nesse contexto que o salmista vai dizer: nenhum dos seus ossos será quebrado, dando uma ideia profética de que, de fato, esse justo aqui seria o próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo. E ele, o justo, que não cometeu pecado, sofreu diversas aflições, mas o Senhor o livrou, finalmente ressuscitando dentre os mortos. E a mesma promessa que valeu para Cristo também vale para nós. Nós que somos justificados, nós que fomos acolhidos pelo Pai por meio da obra do Filho, nós somos chamados a entregar as nossas aflições na presença dele, porque o Senhor vai nos livrar de cada uma delas. Essa é a adoração que agrada o Senhor. Uma adoração pública, uma adoração interna e uma adoração com o seu estilo de vida, uma adoração moral. Que Deus abençoe vocês e continue falando ao seu coração através da leitura dos Salmos, porque eu tenho certeza que Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração, independente das temporadas, das dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. Fique com Deus.